Olá pessoal, aqui mais uma dica, dessa vez sobre direitos de família. Aliás, é um pedido recorrente, né, que me chega às vezes por e-mail, às vezes até nos comentários, nos vídeos que eu faço, com respeito a algumas indagações a serem feitas nas audiências que se referem a algo sobre direito de família, né? A guarda, alimentos, né, ação revisional e por aí vai. Bom, a gama de assuntos é bem extensa, não é verdade? Mas a gente vamos começar por aqui mais. Ela se torna mais presente, seja na ação revisional, seja na ação de divórcio, seja no que for, que é a questão dos alimentos. Essa realmente é um enfoque que sempre está presente. Muito bem. E que é o que nós iríamos indagar essa audiência, né? Primeiro, vamos, como dizia Jack Estripador, né? Vamos por partes. Acho que foi aí um humor negro, né? Bom, vamos dividir a coisa, né? Então, primeiro nós temos que entender que quando se designa a audiência de instrução e julgamento, há uma controvérsia a ser dirimida, uma controvérsia fática, algum acontecimento, né, algum ponto de colisão entre a defesa e o que foi pedido na inicial, em que estão colidindo. E via de regra, como atendendo aquele binômio possibilidade, necessidade, né? Geralmente vai enfocar sobre isso, a possibilidade do alimentante pagar aquilo que se está pleiteando lá como alimentos, e a necessidade daquela que está pedindo os alimentos, né? Então esse binômio aqui vai, via de regra, se enfocar. E aí, vamos supor que na nossa questão que vamos tratar aqui seja com relação a uma criança. Tudo bem? Aí, e o cara é autônomo, né? Então, na defesa, o cara só falta dizer que mora debaixo de uma ponte, né? Assim, não tá lá lascado. Na audiência já chega até dizendo que veio de táxi, né? Ou de ônibus e coisa e tal. E, na verdade, ele, como autônomo, fica bem mais difícil você trazer umas provas contundentes para dizer que ele tem capacidade financeira. Então, se você está pedindo lá 5 salários, ele diz que tem condição de pagar metade de um salário, e olha lá, ainda acabando com a vida dele, né? Diz lá que é os pais que ajudam e coisa e tal, mora de aluguel, e aí tudo. Então, a prova da necessidade você traz contundente, que é lá, né, sempre bota lá os gastos com fralda da criança, tratamento dentário, escola, né, traz plano de saúde, enfim, você traz lá aquela. Mas, mesmo que o traga, se o camarada lá não tem com que pagar, fazer o que? Apenas não tem. Mas você tem conhecimento, né, que o cara, entre aspas, anda charlando por aí, mas você não tem como chegar e provar, trazer prova documental e coisa e tal. Bom, então esse nosso bate-papo aqui é justamente dar umas dicas como é que a gente pode fazer para com que ele entre na confissão, né? Você sabe que quando você pede uma das suas provas, que é o depoimento pessoal da parte adversa, a sua pretensão é obter uma confissão dele, né? Seja espontânea ou provocada. Daí você está meio caminho andado para tentar ratificar o que você diz lá. Você diz que ele tem ganho suficiente e ele lega. Então, o magistrado já deve ter apontado isso, já ao designar a audiência de instrução e julgamento, que esse ponto é o que está controvertido, e eles precisam esclarecer para, quando ele julgar, ele pontuar um valor correto, que atenda à possibilidade e à necessidade. Mas daí o cara vem dizendo mil coisas lá, apresenta lá declaração de imposto de renda
que não tem nada e bababá. Mas você escuta da sua cliente, ele viajou agora lá para a Europa, estava lá com a amante dele já por lá, a mulher já vem meio abusada, né? Já chateada, já tá com a amante, coisa e tal. Aí como provar isso, né? Às vezes você não tem, o cara, ele, via de regra acontece assim, ele tá lá com uma conta dessas das redes sociais, um Facebook da vida, um Instagram, mas ele deixa privada. Mas, convenhamos, é um cara que vai, digamos lá, para a Avenida Champs-Élysées, lá na França, no inverno, lá ele não vai fazer aquela selfie lá com a amante aqui abraçado, lógico que ele vai, né? Não tem nem como ele não fazer isso. Aí ele publica lá aquela coisa, mas conta privada, você não consegue, mas sabe, os boatos rolam. Então, por que eu estou me enfocando nessa questão da viagem na Europa? Pode ter N exemplos, N formas de você tentar provar a capacidade financeira dela. Mas vamos pegar uma aqui só, que por essa diretriz você vai abrir caminho, outros olhos para outras formas de você pegar esse camarada. Só que você não sabe nem para onde ele foi, mas sabe que o boato que houve essa viagem para o exterior. Muito bem. Então, você o que é que faz? Já vendo esse indício, né? Então você pega, entra numa página, faz como eu vou deixar, já vou mostrar. Eu fiz aqui como você vai fazer na audiência. Isso aqui mais ou menos desse modus operandi aqui que você vai fazer, tá legal? Bom, antes de a gente continuar, colega, se você estiver gostando, vai lá, deixa um like e fica à vontade também, se não quiser deixar, ou se não estiver gostando também, mas se puder dar um like, ajuda muito, né? Se puder compartilhar também com os colegas, poxa, eu fico muito agradecido se você puder fazer isso, ok? Muito bem, então você sabe desse indício e vai tentar provocar a confissão dele, né? Que a capacidade dele financeira é elevada. Que isso até é um dos argumentos muito utilizados ao negar-se o pedido da gratuidade da justiça. Via de regra, se você pesquisar aí em jurisprudência, em deferimento e tal, quando você vê lá a íntegra dos acordos, pode perceber que volta e meia o magistrado faz referência que a parte trouxe lá alguma coisa que o camarada andou se expondo regalias lá, né? Digamos assim, mostrando um poder aquisitivo grande nas redes sociais. E aí contradiz, aí o magistrado nega. Pode. Então, por similitude, né, a similaridade dessa situação, nós vamos, por analogia, trazer uma coisa igual, tá certo? Que é com relação à capacidade financeira. Muito bem. Então, sabendo disso, quando o magistrado diz, doutor, alguma indagação aí a fazer? A parte sim, se elas têm uma indagação, pode fazer. Então, você primeiro puxa, digamos assim, você leva uma pasta dessa para a audiência aqui, né, é uma normal mesmo que eu tenho aqui, mas você imprime qualquer página dessas aí de decolada viva, alguma coisa sobre viagem, né? Mas ele não faz ideia que você não tem ideia de se ele viajou ou não viajou, né? Então você, antes de fazer a pergunta, puxa, né? Coloca, só 10 segundos só para ver aqui o negócio. Aí, então ele já está, a parte lá, já está vendo que você sabe alguma coisa de uma viagem que ele fez, na verdade você não sabe, você está blefando, né? Então você olha e tal, folheia e pergunta, quanto custou a última viagem que o senhor fez? Você, primeiro, ele fez alguma viagem na vida e foi a última, você não sabe, né? Você não está, vai ver se ele cai na sua jogada, né? Olha, eu fiz aqui para uma região metropolitana, ele não vai dizer isso, não, o primeiro disse que ele vai fazer, se ele for mentir, ele vai puxar a cadeira, né? Se ele puxar a cadeira, ele se sentiu acuado, então é um gesto bem característico de quem vai mentir. Ele primeiro puxa a cadeira. E o segundo, ele vai repetir a pergunta, né, para você, como que querendo ganhar tempo para pensar, ou então ele está pedindo para o advogado dele tirar desse sufoco, que é que eu digo aqui que eu não estava esperando por essa. Né? Então, quando ele repetir a pergunta, qual foi a última viagem que eu fiz, aí você responde, não deixa ele pensar e diz assim, você está me perguntando
né? Como se estivesse estranhando que ele estivesse perguntando. Não, eu estou esclarecendo. Não, mas você escutou a pergunta, tanto que está me repetindo igual. Aí você já embaralhou a cabeça dele todinho e já tirou. Aí é a hora que provavelmente o advogado dele vai intervir, né, tentando dizer que não faz nenhum sentido você estar perguntando sobre questão de... O que é que tem a ver aí viagem? Doutor, nós aqui estamos discutindo aqui, principalmente, a capacidade, possibilidade de pagar alimentos à criança, na forma que o colega expôs lá na contestação da dó do seu cliente. Eu tive piedade até nesse momento, mas o que eu quero saber, justamente se ele está situação tão calamitosa dessa daí, quanto custou a última viagem que ele fez, só isso. Então faz sentido a minha pergunta, eu quero saber a capacidade financeira dele. Bom, aí ele vai tentar, sem saber qual é dela, você está falando da viagem para Montevidéu? Eu digo, não sei, qual foi a última, me diga só os valores, quer dizer, ele já se entregou com um, né? Talvez eles... me diga as 3 últimas, você já amplia, né? Faz a esticada, já que ele deu a dica que andou viajando, né? Você foi sozinho? Tal. Qual foi o período faz mais menos de um ano e tudo, né? E você com o papel na mão, como que tivesse já visto algo, então pode até ser uma página do Facebook, alguma coisa na rede social, sei lá o que, você imprime, ele não vai ter condição de vê-la, mas vai presumir, volta e meia, esse logotipo da coisa vai aparecer, né, na visão dele, ele conhece, então ele sabe que você tem algo na mão com relação à viagem, né? Então ele, em vez de negar que tenha feito a viagem, ele vai tentar justificar de onde arranjou dinheiro para viajar. E aí é onde questiona, ele não teve dinheiro para pagar aqui a mensalidade do plano de saúde, isso aí não faz sentido. Aí você é bem provável que você daí para frente tenha bem mais capacidade de encurralá-lo, né? Em cima disso aí ver se ele tem outro carro, não sei o que, e aí você vai, ok? Então uma dica rápida e coisa e tal, são esses questionamentos que sempre me fazem. Eu vou fazer outros aí, dependendo se você deixa aqui alguns comentários aqui embaixo, se outras formas que o colega age na hora de fazer essas indagações, né? Pra gente, todos nós sabemos, tem umas que até eu não sei como é que faz a coisa e tal, né? E você também, olha, audiência de divórcio aí, contencioso, e quando tem pedido de reversão da guarda e tal, e veja aí qual é o tipo de problema de perguntas de audiência, ou criminal, né? Ou negativa de autoria, ou seja lá o que for, na trabalhista, a parte está lá dando evasivas, não diz nada com nada e não sei o que, como é que eu faço. Então, depende, vocês colocam aí no comentário que aí a gente vem aqui e faz outro vídeo, tudo bem? Ficamos por aqui, até a próxima dica, um abraço.